Boa noite, igreja. Como vocês estão? Estão felizes? Gente, eu me sinto constrangida quando eu ministro aqui com esse negócio tão grande. Eu quase sumo atrás dele, né? Mas amém. Amém. Meus irmãos, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora pedir ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, que cesse da nossa mente toda preocupação. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor nessa hora que o Senhor venha abrir o caminho do nosso entendimento nessa noite para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar. Tira toda a distração, tira todo o impedimento, tira tudo aquilo, Pai, que possa fazer com que a semente da Tua palavra hoje não venha cair, Pai, em solo fértil. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que possa ser contra aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, neste lugar. Nós Te louvamos, nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo. É muito bem-vindo em nosso meio. E nós recebemos com honra a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós recebemos com honra a palavra do Senhor? Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre generosidade, né? Hoje eu coloquei lá no Instagram... falando que a gente vai ficar esse mês todo falando sobre generosidade. Eu até brinquei com o Alexandre hoje, falei assim, o que eu vou falar sobre generosidade, né? O pastor pregou, o Alexandre pregou, aí o pastor Vitor falou assim, não, tem muita coisa que a gente pode falar. E foi muito engraçado porque Deus tinha me dado uma palavra sobre generosidade, e hoje eu estava lá na loja do Onésimo, e uma moça foi imprimir uma historinha lá da igreja dela, que ela ia dar na escolinha para as crianças hoje. E eu tinha falado para Deus, falei, Senhor, traz uma palavra que a gente entenda isso de uma forma simples. E aí, enquanto a impressora colocava a folhinha dela para fora, a história era da viúva de Serepta. E aí o Espírito Santo falou, tá aí. Aí eu falei, amém, né? Falei, amém. Então, meus irmãos, eu quero começar falando com você que ser generoso faz com que eu e você sejamos parecidos com o Pai. Amém? Então, a generosidade, hoje o pastor Vitor iniciou o culto aqui falando que nós temos um exemplo de generosidade que é Jesus. Então, se eu e você fomos chamados a ser filhos e filhas com aparência desse Jesus, em nome de Jesus, eu e você precisamos ter essa característica. Generosidade é uma característica do nosso Pai, amém? Então, se Deus te fez para ser parecido com Ele, Deus é próspero? É abundante? Eu sou, você é, somos. E nós não teremos essa mentalidade se eu e você ainda não tivermos relacionamento para entender que tudo que é do meu Pai é meu. Então, tudo que é do meu Pai é meu. Se o meu Pai é abundante, é próspero, eu sou também abundante e próspera. A questão toda é que às vezes a gente acha que abundância e prosperidade está relacionado com aquilo que nós pegamos, com aquilo que nós vemos. E nem sempre é assim, amém? Então, uma coisa que eu fui pesquisar, gente, generosidade é algo que significa sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Então, generosidade é eu cancelar a minha vontade muitas vezes para fazer com que aconteça na vida de alguém. E aí eu estava falando, mas Senhor, a gente entende às vezes generosidade errado. E nós entendemos muitas vezes generosidade como caridade. E ser generoso é diferente de ser uma pessoa caridosa. Então a gente não pode confundir generosidade com caridade. Olha por quê, olha que legal. Caridade é dar o que sobra para atender o outro. Fala para o seu irmão, caridade é dar o que sobra para o outro. A gente vai fazer um bazar aqui na igreja. Aí a gente vai olhar o nosso guarda-roupa, a gente vai ver aquilo que não cabe mais, aquilo que está largo, aquilo que está apertado. A gente pega aquilo que está lá no nosso guarda-roupa que há tanto tempo a gente não usa e a gente faz caridade. Eu não estou usando, então eu vou dar para o bazar. Generosidade é dar o que o outro precisa. Tá? Então nós temos que entender, caridade, dar
o que sobra. Generosidade, dar o que o meu irmão precisa. Então é bem diferente essas duas coisas, não é? Hoje eu estava escrevendo isso lá na loja e eu estava me lembrando dos meus pais. Eu cresci ouvindo assim: por que você vai dar isso para os outros? Eu falava: ué, mãe, porque está aqui, eu não uso. Aí minha mãe sempre falava assim: se você não usa, por que o outro vai usar? Se está velho para você, por que para o outro vai estar novo? Joga isso fora. E era engraçado, hoje Deus me fez lembrar que ela rasgava as roupas velhas, que às vezes eu separava para dar para os outros. E ela falava assim: isso tem um furo, está rasgado, então se não serve para você, não serve para o outro. Então generosidade tem a ver com isso. É eu querer entregar para o meu irmão aquilo que eu faria por mim mesma. Foi isso que Jesus fez. E sabe qual é uma característica da generosidade? Ela não espera nada em troca. Por isso Jesus é o modelo perfeito daquilo que é ser generoso. Ele foi para a cruz e ele nos ama tanto que ele ainda deu para nós liberdade para escolher estar com ele ou não. A cruz de Cristo, ela era o plano perfeito, mas ela foi um plano que Jesus nunca falou assim: olha, eu estou fazendo isso aqui para você porque você vai ser meu, eu quero você e você é obrigado a me aceitar. Não, ele foi generoso, ele foi para a cruz e aí ele deixou a gente com a liberdade de amá-lo ou não, de entender aquilo que ele fez ou não. Então, nós precisamos entender essa diferença, porque às vezes eu e você está fazendo caridade achando que isso é generosidade. Às vezes eu e você está fazendo caridade, e é bom fazer caridade, tá, meus irmãos? É muito importante a gente separar coisas boas, como diz minha mãe, que a gente não está usando ou que a gente nunca usou e colocar a serviço de alguém que precisa, trazer aqui para a igreja doar. Caridade é bom, mas a gente precisa virar a chave e entender o que é ser generoso. Generoso, a vontade da Paula muitas vezes vai ser anulada para fazer para alguém. Entende? Então, a generosidade, ela vence uma palavrinha também muito legal. A generosidade vence a avareza. Nenhum avarento é generoso. Porque quem é o Deus da pessoa que é avarenta? Mamon. A pessoa que tem avareza é alguém que tem um coração ligado no dinheiro. A pessoa avarenta é aquela pessoa que ela vê o outro passar necessidade. Às vezes ela é incomodada ao ver aquilo e ela tem capacidade de falar assim: ele tem que trabalhar, eu trabalho. Então muitas vezes eu e você, a gente fala assim: Paula, eu não sou avarento não. Mas muitas vezes eu e você fazemos como eles, tá? Ser generoso significa que você não é naturalmente uma pessoa avarenta, tá? E o generoso, ele tem algumas características. Vamos abrir em Provérbios. Provérbios 22 vai falar uma característica. Sabe o que eu achei engraçado? A palavra generoso só aparece na Bíblia 4 vezes. 3 está em Provérbios. Então, Provérbios 22, versículo 9, vai falar assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, uma característica, está aqui, uma característica do generoso, ele faz o quê? Ele dá, ele reparte. Então, o generoso, ele divide o que ele tem, ele reparte, ele dá, ele ouve a voz de Deus, ainda sem entender, ele fala assim: amém, Senhor, eu vou obedecer então e eu vou fazer isso. Então, uma característica do generoso é essa: ele reparte, ele dá. A segunda característica está lá em Provérbios 11, 25. Vamos voltar um pouquinho aí. Provérbios 11, 25. Vai falar assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, uma outra característica do generoso, ele é alguém que alivia o outro. Paula, mas generosidade tem a ver só com dinheiro? Não.
Generosidade tem a ver com o seu coração, meu irmão. A gente pode ser generoso, a gente pode fazer coisas generosas a partir da vida financeira, mas o nosso tempo é algo que a gente precisa aprender a ser generoso. Quem alivia o outro, como diz Provérbios aí, é alguém que doa o seu tempo. O generoso, ele doa o seu tempo para aliviar pessoas. Outra característica aí está em Provérbios, um versículo antes aí, vai falar assim, ó, Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então aqui está falando que uma característica do generoso, ele é alguém que ele não chega aqui na igreja e fala assim, nossa, eu dizimo os meus 10%. Às vezes você orou e o Espírito Santo te deu uma direção. Aí você fala, não, Deus, é 10%. Ou às vezes você está sentado aqui, como aconteceu com o pastor Cadu, que ele contou aqui, o Espírito Santo te move para você abençoar uma pessoa. E aí você vai, você faz aquilo que Deus está fazendo, sem olhar para aquilo que você está ficando sem. O generoso, ele não olha para aquilo que ele está perdendo, ele olha para aquilo que ele está entregando. Amém? Então toda pessoa generosa, ela não olha para aquilo que ela está perdendo, ela olha para aquilo que ela está entregando. Amém? Jesus não olhou o que ele estava perdendo, porque ele foi 100% entrega. Amém? Então eu e você, a gente precisa entender que a generosidade, ela é desinteressada. Ela não fica fazendo conta. A pessoa generosa, ela não fica falando assim, nossa, deixa eu ver, porque se eu fizer isso, pode ser que falte. Se eu der esse tempo para a Milena, pode ser que não sobre tempo para eu fazer mais nada. Se eu fizer isso, vai faltar aquilo. O generoso, ele não é assim. O generoso, ele vive uma dependência do céu. Então, por isso, ele entrega, sem fazer cálculos. Amém? E aí, meus irmãos, a gente vai ler primeiro a Reis 17. Vamos falar da viúva. Primeiro a Reis 17, a partir do 8, tá? Então, primeiro a Reis 17, a partir do 8, vai falar assim. Espera aí, gente. É isso mesmo. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um copo de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará. E o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor foi proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho?
Dê-me o seu filho, respondeu Elias. E ele a apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então chamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Meus irmãos, por que nós estamos falando sobre essa história da Bíblia? Porque eu acho que é uma das histórias assim, que a gente já identifica um nível de generosidade absurdo dessa mulher. Então, a viúva de Serepta, ela fez o quê? Paula, mas ela falou pro profeta: eu não tenho o que comer, eu estou indo fazer o último prato de comida para que eu e meu filho a gente morra. Mas sabe o que ela fez? Ela aumentou o jejum dela para servir o profeta. Essa mulher, ela moveu uma generosidade que é uma generosidade que a gente vê muito pouco. É a generosidade que está relacionada à honra. Eu fico sem. Eu estou morrendo. Ela viveu o princípio que eu falei para vocês, que é generosidade. Eu estou morrendo, o meu filho está morrendo, mas nós ficaremos sem. Porque se esse homem é homem de Deus, eu vou servi-lo em honra. A generosidade, ela está muito atrelada à honra. Então essa mulher, ela faz o quê? Ela obedece o profeta. Ela vai e pega aquilo que era a única coisa que ela tinha. E sabe o que é engraçado? Ela só tinha aquele punhado de farinha. Ela só tinha isso. E ela vai e entrega. Às vezes eu e você somos convidados a viver essa característica do céu sobre a nossa vida de ser generoso. A gente tem tanto. E a gente não entrega. E essa mulher entregou tudo. Ela aumentou um jejum. Há quanto tempo, sei lá, que ela já estava sem comer? Ela fala: eu estou indo para fazer a última refeição. E a refeição também não era um banquete. Era um punhado de farinha. E ela entrega tudo o que ela tinha para servir em generosidade e honra. A honra, ela anda com as pessoas generosas. Amém? Outra coisa, ela não olhou para a sua dificuldade. Ela honra o profeta. E o profeta foi generoso? Foi. Sabe o que ele entregou? Elias não tinha dinheiro. Ele não tinha. Ele entregou o fruto do relacionamento com Deus. Elias entregou tudo. Porque quando ele fala: Senhor, me fizeste vir aqui para fazer com que o filho da viúva morra. Ele faz o que? Senhor, cura esse menino. Só quem tem relacionamento consegue ser generoso no lugar de multiplicação de relacionamento com Deus. A pessoa generosa, ela pega tudo que Deus dá aqui e ela semeia em todo lugar. Então esse é um outro tipo de generosidade. Nós temos relacionamento com Deus a ponto de ser tão generosos, de dar tudo que o Senhor dá para nós, a gente entregar para o outro, entregar para o outro, entregar para o outro. Pastor Cadu falou aqui domingo que uma pessoa próspera, uma pessoa generosa, ela entende que tudo que ela tem é do Senhor e isso tem que ser multiplicado. Gente, imagine o cenário. Esse homem chega na casa dessa... Ela era viúva, começa por aí. Viúva já era um tipo de pessoa daquela época totalmente deixada. Ela chega lá, o menino adoece. Primeiro ela dá tudo que ela tem para ele. Depois o menino adoece. Elias não tinha nada para dar para ela na visão humana, mas espiritualmente Elias tinha tudo, tudo.
Elias tinha relacionamento com Deus, Elias tinha vida com Deus, Elias tinha o sobrenatural do céu sobre a vida dele. Então ele deita sobre esse menino e o menino que não respirava, respira. Você recebeu alguma unção do Senhor algum dia e você não está multiplicando ela? Você tem sido generoso nas ofertas, mas não tem sido generoso na multiplicação espiritual que Deus te dá tão generosamente porque é de graça? Às vezes eu olho para a minha vida e eu falo, nossa, eu podia ter orado por aquela pessoa, eu podia ter feito isso. Hoje o Lipe estava conversando comigo em casa agora na hora que a gente chegou, uma menina lá da escola que ele está dando aula, estava sentindo dor, e ele falou para ela, eu posso orar por você? E ela falou assim, posso. Aí ele orou, repreendeu a dor e falou para ela, você está bem? Melhorou? Curou? E ela falou assim, sim. Nós fazemos isso? O que Deus te deu, que você guardou na gaveta e não está usando com generosidade na vida do outro? Meu irmão, nada que Deus nos dá é para parar na gente, sabe? Eu entendo que nem a nossa vida financeira, nem quando Deus superabunda a vida financeira da gente, é para que isso seja guardado, retido ou pare em nós. Eu vivo muita coisa em Deus que eu falo, Senhor, eu entendo que o meu dinheiro ele não pode parar em mim. Senhor, eu entendo que aquilo que o Senhor me dá não é para ficar na minha mão. É para servir a minha família, servir as pessoas com quem eu conheço, é para servir quem precisa. E às vezes a gente fica olhando para algumas realidades e a gente fala assim, poxa, a gente ainda faz tão pouco. A pessoa generosa, ela olha para as realidades que ela ainda não consegue tocar e ela chora. Sabe, a gente precisa entender generosidade muito além só de uma questão financeira. Mas eu quero falar para vocês que se nós não entendemos generosidade na questão financeira, dificilmente a gente vai entender ela em qualquer outro lugar. Porque quando eu e você não entendemos generosidade na visão financeira, nós estamos denunciando um coração que não depende de Deus. A gente está denunciando um coração que é apegado a coisas. A gente está denunciando um coração que não tem apego pelas coisas do céu. Então, dificilmente eu vou conseguir ser generoso com aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, com a unção que Deus me deu, com o dom que Deus me deu. Então, em nome de Jesus, que a gente abra os nossos olhos, que a gente entenda e tenha uma mente generosa. A mente do nosso Pai, ela é uma mente generosa. E por que a gente retém tanto? Eu vivo num mundo profissional em que a coisa que eu mais vejo é pessoas que não querem ser generosas no ensino, então elas não ensinam outras para não perder o lugar delas. Esse também é um lugar que a gente precisa se atentar e ser generoso. Espera aí, Deus me deu, eu sei, então eu ensino para a Isabelle, para empoderar a Isabelle. Porque se está em mim é porque Deus me deu, e se Deus me deu, tem que multiplicar. Deus não vai te dar nada, meu irmão, que não seja para você generosamente multiplicar. Só os generosos multiplicam aquilo que Deus nos entregou. E o que Deus nos entrega? Tudo. Tudo que você tem, a roupa que você veste, o salário que você ganha, a empresa que você cuida. Tudo vem de Deus. Então a gente precisa abrir a nossa mente e começar a multiplicar isso. Parar de reter. Eu não vou ensinar o Silvio, porque se eu ensinar o Silvio vai tomar o meu lugar. Eu não vou orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa vai voltar para o lugar que ela estava. Ela nem vai crer. A gente muitas vezes não multiplica e a gente começa a dar desculpas para a nossa falta de generosidade. Ah, Deus mandou eu fazer isso, mas eu não fiz porque eu preciso analisar primeiro. Meu irmão, Deus não analisou o nosso pecado para nos chamar de filhos, não. Ele nos amou. Ele se entregou, ele não nos olhou antes, ele não analisou o gravel, falou assim, deixa eu ver se para o gravel vai dar bom. Não, foi para todo mundo.
Então a gente precisa multiplicar aquilo que Deus nos entregou, porque isso é generosidade. Generosidade é quando eu obedeço o céu, porque nós que andamos com Deus, para ser generosos, nós obedecemos o céu, amém? Não confunda, mais uma vez, generosidade com caridade. O seu irmão não precisa daquilo que te sobra, ele precisa da abundância que Deus te entregou. O seu irmão, ele não precisa ficar com as coisas piores que um dia você ganhou. Ele não precisa ficar com as nossas migalhas. Ele precisa receber aquilo que Deus nos deu. E aí, gente, é a sua finança, é o seu tempo, é o seu amor, é o seu cuidado, é a sua oração. Em tudo que nós vivemos com o céu, nós podemos ser generosos, amém? A viúva, eu anotei aqui, a viúva deu alimento, hospedagem, cuidado. Ela tinha dinheiro para dar para Elias? Generosidade então é só dinheiro? Não. Generosidade é algo que está dentro, ou está dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa atitude cristã, não vai estar em nenhum outro lugar. Em todos os outros lugares será caridade. Essa mulher, ela tinha um lugar para Elias ficar? Tinha. Ela deu. Ela tinha comida? Tinha. 2 punhados de farinha. Ela deu. Ela deu isso a Elias, gente. E o que Elias deu para ela? Céu. Então imagine os dois. De um lado, a viúva que não tinha nada, dando tudo que ela tinha. Olha, essa casa aqui, é esse punhado aqui de farinha. A gente ia comer para morrer, mas eu estou dando para você. Eu tenho esse quarto aqui em cima que você pode ficar. A Bíblia fala que era no 2º andar. Eu tenho um lugar ali no 2º andar que você pode ficar. E com certeza essa viúva preparou um cantinho e arrumou em honra com o melhor que ela tinha. Generosidade é o melhor que se tinha. Elias chega lá sem dinheiro, com fome, mas cheio de Deus. E aí Elias dá o quê? O que ele tem. O que ele tem? Cura, unção. Senhor, esse menino vai morrer, o Senhor me trouxe aqui para ele morrer. E ele clama, Senhor, que ele vive e o menino volta a respirar. O que nós temos? O que Deus tem dado para você? O que Deus tem dado para mim? Ela falou sorvete. Tem que multiplicar, viu, Ayla? O que nós temos que não está sendo multiplicado? No que você é bom? A gente, quando percebe algo muito poderoso que Deus nos deu, é só a gente falar assim, no que eu sou boa? No que você é bom? Está multiplicando? Porque se não tiver, está denunciando um coração que não é generoso. O que Deus tem te dado, meu irmão? A gente precisa parar de ter uma mente de miséria, que acha que nunca tem nada. A gente estava em Fervedouro ministrando isso, falei isso lá. A gente muitas vezes não consegue ser generoso porque a nossa mentalidade ela é uma mentalidade de miséria. A gente sempre acha que vai faltar. A gente sempre acha que precisava disso para que isso aqui desse certo. Eu precisava disso aqui para conseguir ser aquilo ali. Meu irmão, não precisa de nada. Você precisa do Senhor e você já tem o Senhor. Todo mundo aqui tem o Senhor? Amém? Então não está faltando nada. Não está faltando nada. Se você tem o Senhor, não está faltando nada. Então, em nome de Jesus, que toda mente de miséria, que toda mente de avareza, que toda mente calculista saia de cena para que o caráter de Cristo, que é generoso, entre em cena na minha vida e na sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, que a gente vire essa chave na nossa vida, na nossa casa, com as pessoas que a gente conhece, até com aquelas que você não conhece. Que Deus vai pedir para que você seja generoso. Todo mundo aqui falou assim, amém. Nós temos o Senhor. Então deixa eu falar para você. Você pode então ser muito generoso. Porque quando nós temos Ele, Ele nos capacita até para entregar para o outro algo que a gente nunca teve. Jesus, Ele é aquele que move o meu e o seu coração para entregar para alguém em generosidade algo que a gente nunca teve. A gente tem esse coração? Então, gente, cada um dá o que recebe de Deus. A mente escassa vai falar, não tenho nada.
Não tenho nada. E a mente generosa vai falar: Deus me deu tudo, eu tenho muito para dar. Eu tenho muita coisa para dar. Eu tenho tudo para dar quando eu tenho o Senhor. Sabe? A gente precisa abrir os nossos olhos e entender que a gente é abundante, meu irmão. A gente precisa parar de chorar. A gente precisa parar de lamentar. A gente precisa parar de murmurar. A gente precisa falar para o Senhor: Senhor, eu preciso ter uma mente como a sua mente. Sem a mente de Deus aqui dentro da nossa mente, não tem como ser generoso. E uma coisa que eu quero que vocês gravem: a generosidade, ela não exige nada em troca. Ser generoso não tem nada a ver com eu olhar para o Vitor e falar assim: Vitor, lembra quando eu te dei isso? O que você fez? Você gastou? Você comprou o quê? Que Deus mandou te dar? Não é assim. Outra coisa, a gente não fica lembrando o que a gente fez. A gente não fica buscando: nossa, o que será que aquela pessoa fez com aquilo que eu dei? Não importa, se Deus pediu para dar, meu irmão, é entre Ele e o Senhor. A generosidade, ela não tem nada a ver com a troca. Generosidade não é troca. Eu não dou para receber. E eu também não dou porque eu sou boa, porque eu sou bacana. Não. Eu dou porque eu sou generosa e a generosidade é algo que Deus colocou em mim. Nós corremos em nos parecer com Ele. E aí nessa corrida, Ele ensina a gente a ser generoso. E aí não é porque a gente é bacana, não é porque a Isabela é boazinha. Ai, como a Isabela é boazinha. Não. Nossa, que bacana. A Isabela já entendeu que generosidade faz parte do caráter de Deus e eu vejo isso nela. Então, em nome de Jesus, a gente precisa virar essa chave. Nós precisamos nos parecer com Deus nas coisas também que diz respeito ao outro. Muitas vezes a gente busca se parecer com Deus em coisas que para nós é fácil. Mas não existe a aparência da Paula com Deus se eu fico fazendo conta para dizimar. Se eu fico pensando se a pessoa que Deus mandou eu ajudar vai fazer o que com dinheiro. Ou se para ajudar alguém eu olho e falo assim: deixa eu ver se não vai faltar. Deixa eu ver se vai ficar alguma coisa na conta. Sabe? Não existe generosidade assim, meu irmão. Se a gente pensa assim, infelizmente, a nossa mente ela é uma mente de escassez. E o nosso Pai, Ele não é escasso. Ele não é escasso. A gente precisa parar de falar: está faltando, eu não tenho. Como que eu vou dar se eu não tenho? Meu irmão, tem coisa que Deus vai colocar na tua mão para você dar para o outro que você também nunca teve. O Senhor vai falar: eu estou te dando isso, passa lá para a Milena. E aí você vai. E sabe uma característica de gente generosa? Gente generosa é feliz demais com aquilo que entrega. Gente generosa é muito feliz com aquilo que está acontecendo a partir daquilo que Deus mandou fazer, o que a pessoa entregou. Não é boa ação, meu irmão. Não é sobre você entregar uma cesta básica e falar assim: ai, nossa, já fiz minha boa ação. Não, ser generoso é ter o ouvido colado ao Espírito Santo e entender que tudo aquilo que Ele falar nós vamos fazer e que tudo aquilo que Deus te deu não é seu, é do outro. Não é seu, é do outro. A gente já vive isso. Quando a gente fala assim: tudo que você tem não é seu, é do outro. Quem é que tem filho? A gente gasta primeiro com os meninos, gente. A gente trabalha uma quantidade danada. Aí você vai olhar, quase tudo que você gasta é com os meninos. Aquilo que a gente tem já serve os nossos filhos. Só que servir a quem está pertinho é fácil. Porque no fundo a gente controla. Mas quando o Senhor nos chama para ser generosos para fora, nós perdemos o controle. É Ele que controla o que a gente vai fazer. Amém? E aí eu tenho uma pergunta. Eu fiz essa pergunta no meu Instagram. O pessoal respondeu tanta coisa diferente lá. A minha pergunta para mim e para você nessa noite é: nós somos generosos? Aquilo que nós fazemos, nós estamos gritando a sete ventos que nós estamos fazendo? Nós estamos cobrando de volta? Nós estamos ouvindo o céu?
a respeito de como fazer, de que forma fazer, sabe? E hoje eu vivi uma experiência engraçada, né? Deus não manda a gente fazer nada à toa, né? Eu estou ficando na loja lá no Safira, aí hoje chegou uma moça, aí eu olhei para ela, ela falou: você imprime esse currículo para mim, Paula? Eu falei: aham. Aí na hora que o currículo abriu lá na tela do computador, eu olhei. Aí eu falei assim: eu já peguei seu currículo semana passada. Aí ela falou assim: aonde? Eu falei: lá no meu outro cliente. Aí ela falou assim: você trabalha lá na Fios de Ovos? Eu falei assim: aham, uma vez por semana eu estou lá. Eu falei: te vi, essa fotinha aqui. Aí ela falou assim para mim: mas não me chamaram. Aí eu olhei o currículo dela e eu pensei: Deus, se eu for ajudar ela agora, vai entrar um monte de gente. Que loja é assim, tá, gente? Não tem ninguém, mas quando entra um, entra todo mundo. Eu falei: Deus, eu estou aqui sozinha. Mas amém, eu vou ajudar ela. Aí eu falei assim: olha, o seu currículo não é um currículo bacana para você conseguir uma vaga. Eu falei: olha que legal, você está aqui conversando comigo, você é uma pessoa para frente, se comunica bem. Fala um pouquinho para mim da sua vida. Ela falou, eu falei assim: cadê essas coisas no seu currículo? Cadê que você se comunica bem? Cadê que você já trabalhou como caixa num negócio de uma outra pessoa? Cadê que você é uma pessoa entusiasta? Olha a alegria que você está aqui imprimindo um currículo. Aí ela olhou para mim. Eu falei assim: manda o seu currículo para mim que a gente vai fazer ele agora. Aí ela falou assim: mas eu não consigo, porque eu faço aqui nesse aplicativo. Aí ela mostrou um aplicativo, gente. Aí eu falei assim: não tem como você me mandar ele? Ela: não, porque eu não sei, e não tinha. Aí ela olhou para mim e falou assim: eu sei que você está ocupada, mas você consegue fazer isso aqui para mim no meu celular, me explicando? Aí eu falei: Deus, não deixa entrar ninguém agora. Aí eu fui, peguei, fiz o currículo para ela. Na hora que entrou um senhor, atendi, corri, ensinei ela. Aí eu peguei o currículo, entreguei para ela e falei assim: agora você vai. Agora você vai, porque agora você tem um currículo bacana, que quando as pessoas veem, não vão fazer um X nele, igual todo mundo faz. Aí ela pegou e falou assim: olha, muito obrigada, porque você gastou tanto tempo comigo. E aí o Espírito Santo falou: isso é generosidade. Quando eu estou disposta a não fazer aquilo que eu precisava fazer, aquilo que aparentemente era aquilo que era mais urgente. E ela falou assim: é tão difícil a gente ver alguém assim que para tudo para ajudar a gente, ainda mais a arrumar emprego. Aí eu falei assim: amém. Então você ora por isso, ora pelo seu currículo, fala: Senhor, vai me capacitando para eu colocar coisas aqui. Então eu quero dizer para vocês, meu irmão, que frequentemente, várias vezes no seu dia, eu e você vamos ser chamados, convidados pelo Espírito Santo de Deus a ser generosos. Não é sobre você andar com o bolso cheio de dinheiro só e sair distribuindo por aí. Se Deus mandar você fazer isso, amém. Mas generosidade tem a ver com o seu coração. Tem a ver com você pegar tudo aquilo que Deus te entregou e falar assim: Senhor, um dia o Senhor me ensinou a fazer um currículo. O Senhor me ensinou a procurar um emprego. O Senhor me deu a oportunidade de morar numa cidade grande, que a gente precisa saber fazer isso para a gente não ser engolido no mercado de trabalho. Ela estava com uma folhinha, gente, tinha o nome dela e o endereço dela. Aí ela olhou o currículo e falou assim: nossa, tem tanta coisa agora, né? Eu falei assim: tem, mas você é tudo isso aqui. Aí ela falou assim: muito obrigada. Então, o que você tem? No que você é bom? Qual é a sua habilidade? Meu irmão, não fala que você não tem, não, porque você vai estar mentindo para Deus. No que você é bom? Quanto tempo você gasta para ensinar isso para alguém? Isso é generosidade. Não é só sobre dinheiro. Quando a gente ouve falar de prosperidade, quando a gente ouve falar de ser abençoado, não sei se vocês repararam, mas tudo que eu li aqui em Provérbios fala que quem é generoso é abençoado. Mas não é abençoado porque eu vou fazer, vou ser generosa porque eu vou receber. Não, é o que eu falei, a generosidade ela é despretensiosa.
Eu faço porque eu quero me parecer com o meu pai. E quando eu me pareço com o meu pai, não preciso ganhar coisas. Eu já sou muito abençoada. Porque se parecer com ele é a nossa corrida. Se parecer com ele é a nossa jornada. Se parecer com ele é tudo que eu e você fomos chamados para fazer. Então, em nome de Jesus, eu e você, nessa noite, feche seus olhos agora. Eu vou fazer uma pergunta para você. Pensa nas pessoas que andam com você, elas falam frequentemente: nossa, você é tão boa nisso. Então pensa no que as pessoas falam para você, que você é tão boa nisso, tão bom nisso. E agora fala com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou multiplicando isso em generosidade? E deixa ele te responder. Deixa ele falar com você. Deixa ele falar com você. E eu quero que você observe a abundância que Deus tem sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala com os teus filhos agora e mostra para cada um deles áreas que o Senhor os empoderou. Mostra para eles, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem entregue de graça em abundância sobre eles. Lembre-os agora, Espírito Santo de Deus, no que eles são bons. Qual a unção que eles receberam um dia? Mostra para eles, Espírito Santo, em nome de Jesus. Mostra para eles as habilidades agora. Mostra para eles, em nome de Jesus, as habilidades que eles usam na casa deles, que eles usam no trabalho. Mostra para eles agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que venha sobre você agora um entendimento. Que você é empoderado. Que Deus já te empoderou. Que Deus já te entregou. Que tudo que você precisa, você tem. Tudo o que você precisa, você tem. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora. E comece a profetizar sobre você. Pai, eu profetizo uma mente generosa. Eu profetizo sobre a minha mente, uma mente que não é escassa, mas uma mente que é abundante como a sua. Eu profetizo pensamentos como os teus pensamentos, que são perfeitos e alinhados. Eu profetizo visão de grande alcance. Eu profetizo grande influência. Profetizo sobre a minha mente multiplicação, multiplicação, multiplicação. Me ensina, Espírito Santo de Deus. Fala com ele, me ensina, Espírito Santo de Deus, a transferir tudo aquilo que o Senhor transferiu para mim e foi de graça. Em nome de Jesus, fala com o Espírito Santo de Deus agora e fala: Espírito Santo de Deus, tira de mim a cabeça de escassez que fala que está sempre faltando e me ensina a ter a mente próspera que entende que já tenho tudo que preciso. Traz generosidade para dentro de mim, não somente como uma qualidade, mas como uma característica do céu, do seu caráter sobre mim. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero perguntar para vocês: o Espírito Santo mostrou no que vocês são bons? Meu irmão, pega isso, abre a mão e semeia. Pega isso, abre a mão, entrega e dá para o outro. Acredite, tudo aquilo que Deus te deu, Ele nunca vai deixar faltar.
Nós não vivemos por esse princípio de que nunca faltará, por isso nós damos. Não, nós damos porque nós amamos e porque nós obedecemos e porque nós nos parecemos com Ele, naturalmente Ele nos dá. Meu irmão, Deus não quer que você faça o outro prosperar sem que antes você tenha uma mente próspera. Amém? Então, em nome de Jesus, eu peço a Deus que ensine vocês, sabe? A gente tem a Ayla, que é a mais pequititinha que está aqui. A gente tem os nossos irmãos que já caminham há tantos anos com Jesus. Todos nós temos algo para multiplicar. Enquanto nós vivermos, o Senhor entrega e eu entrego. Ele entrega e eu entrego. Então, em nome de Jesus, a gente vai ministrar um louvor aqui agora. E você vai encontrar aí alguém que está pertinho de vocês. Fiquem aí de 2 em 2. E em nome de Jesus, aquilo que o Espírito Santo te mostrou, você vai olhar para essa pessoa e vai falar assim: olha, eu entrego para você. E você vai orar por essa pessoa profetizando uma mente generosa sobre ela. Em nome de Jesus, amém? Procure uma pessoa e faça isso. Que a bênção se derrame, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos seus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos. Tua presença, tua presença, por diante, do teu lado, e em ti, é contigo, é por ti, de dia, de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Amém. Amém, igreja. Amém. Recebeu uma porção generosa daquilo que Deus faz e fez e fará na vida do teu irmão? Então, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor coloca em nós sementes de multiplicação através da generosidade que o céu tem para nós. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. E que se multiplique tudo isso que nós ouvimos aqui em prática. Pai, nós não queremos ser daqueles que só ouvem, mas que não agem. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos fazer e caminhar e avançar e ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser.
Generosos, Pai, sim, generosos, não por interesse, mas por amor. Generosos porque nós queremos que o Teu reino cresça. E se for preciso, Pai, uma abundância de generosidade derrama em nós, Pai. Em nome de Jesus, as nossas mãos estão abertas para semear, Pai. Nós não vamos reter. E obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido conosco. Nada tem nos faltado, porque a nossa mente entende que aquilo que nós precisamos está na nossa casa e na nossa vida. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez neste lugar. Que essa palavra continue falando no coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Eu falei no início, né, que Deus tinha algo para liberar e Ele realmente foi abundante, em nome de Jesus. Queridos, né, em nome de Jesus.